Então tem a outra parte aí de fortalecer a mente, né, de ginástica da mente, é resolução de problemas lógicos, quebra-cabeças, puzzles, né, que é quebra-cabeças, mas eu gosto dessa terminologia separada, porque, por exemplo, quebra-cabeça me remete, né, pelo menos na minha cabeça, àquele negócio que você tem que encontrar as peças e juntar, né. Puzzles, para mim, já é problema que tem que ser resolvido. Por exemplo, um puzzle de xadrez é algo ali que tem uma solução e você precisa encontrar. Jogos de celular com esse intuito no geral. Então, problemas lógicos, por exemplo, pode ser tanto questões de raciocínio lógico, né? Eu lembro que sempre que eu ia estudar lógica de programação nos cursos de informática, eles começam com a definição de lógica e daí tem um monte de jogos, assim, de perguntas de lógica, que eu adoro isso. Quando eu ia fazer a Olimpíada de Matemática, eu gostava de estudar problemas de lógica e analisar e tal. Eu sempre tive esse interesse, assim, essa quedinha. Tem jogos, então, de celular que eu gosto bastante, aí, jogos de lógica, como, por exemplo, Mind Games, que é, em português, jogos mentais. É um quadradinho marrom, se não mudou nada, esse ainda existe. Esse foi o que eu mais gostei, eu praticamente zerei. Teve uma ou duas fases que eu não consegui. E ele tem inúmeras fases, como por exemplo tem os cubos de cores, assim, que você tem que deixar tudo da mesma cor, como o cubo mágico, e daí você tem que entender o padrão, tem que regular e tal. Tem de colocar o cavalo em todas as casas do tabuleiro de xadrez, né, que é um desafio xadrístico, muito interessante por sinal. Né. Tem o de colocar peças sem que elas se ataquem, né, as 8 damas no tabuleiro de xadrez, que é algo bem interessante, é um desafio clássico aí para quem gosta de xadrez. Tem o desafio de trocar bispos de lugares, né? Então você troca um bispo de lugar com o outro, sendo que eles estão atacados sem eles passarem por uma casa que o bispo de outra cor está atacado. Tem inúmeros enigmas aí muito interessantes de xadrez, tem os enigmas de batalha naval que diz, que daí você tem lá que fazer umas contas, acertar umas coordenadas. Teve alguns de batalha naval que eu não consegui entender, né? Tem uns que você tem que mexer umas peças lá e chegar numa de trocar elas de lugar, né? Tipo damas, e tem um número de possibilidades que você consegue em poucos movimentos. Eu particularmente nunca consegui aí no mínimo de movimentos possíveis. Tem os de cores. Talvez o mais marcante da minha vida tenha sido o dominó. O de dominó não é tão simples quanto jogar dominó. Ele é um jogo que você tem que fazer o seguinte: você tem que pegar a peça de dominó e fazer com que dê a mesma soma dos lados para baixo e nas diagonais. Então, por exemplo, tu pega duas peças de dominó na vertical, vai aparecer 4 números. Então tu pega 4 peças de dominó na horizontal, vai dar 4 por 4. Essa é a fase inicial. Então você tem que fazer todos os números que descem dar a mesma soma que todos os números do lado e as duas diagonais principais que se cruzam assim no meio. Aí essa é a fase fácil, digamos assim, o treino não é muito difícil. Eu acho que eu já fiz ela só de cabeça, assim, só imaginando, acho que eu já consegui, não tenho certeza. Aí o difícil começa quando é dominó 6x6. Você coloca 3 peças assim, né, na vertical, e 6 peças na horizontal. Aí fica um 6x6, continua as duas diagonais e tem 6 fileiras e 6 colunas que tem que ter a mesma soma. Que, se eu não me engano, é de 13 a 22, alguma coisa assim. Nas somas baixas, por exemplo, 13, fica faltando peça baixa, não pode repetir peça, tá? E nas somas altas fica faltando peça alta, né? Vai ficar faltando um 6-6, um 5-4, enfim. Então o objetivo é que você coloque, né, todas as peças de forma alinhada e que atinjam esse número. O que mais me marcou, porque no começo, na primeira fase difícil, que tinha que somar 13, eu lembro que eu não consegui, eu intervalei, eu tentava um pouco, parava e tal. Eu cheguei a demorar umas 7 horas assim para conseguir passar aquela fase. E é algo que me marcou muito, assim, porque é uma fase
extremamente complexa, que exige muito da nossa cabeça e, enfim, né, foi uma das fases. Aí tem um outro aplicativo que eu gosto de jogos mentais, não lembro, é raciocínio lógico, um cérebrozinho com um quebra-cabeçazinho na cabeça. Ele tem 6 jogos dentro, que são bem interessantes. Tem a linha reta, que é o meu favorito, né, que você tem que terminar tudo com uma linha reta, sem usar diagonal. Tem um de conta, você tem que fazer tudo ali, terminar soltando os números que tem as contas. Tem um de estar soltando aí logística, né? Você faz uma logística, tem até um número mínimo de jogadas. Tem um de negociação lá, que é complexo assim para explicar agora. Tem aquele dos carros que eu falei, que às vezes é carro, às vezes é bloco, que você tem que tirar para fora. E tem o Sudoku, né? Não sei como é que pronuncia aí, que é muito interessante também.